Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal HQ Sem Hype. Aqui a gente vai falar de colecionismo, de leituras, de compras com consciência, claro, né? Nunca gastando demais, nem aquilo que a gente não pode. E hoje o vídeo é para falar sobre as leituras da semana. Eu li muita coisa bacana aqui e muita coisa diferente, vou mostrar para vocês. Primeiramente, pessoal, a leitura que eu fiz foi de Invencível, volume 7. Essa série está saindo pela Panini, ela é capa cartão, tem mais ou menos em cada edição 144 páginas. Essa edição aqui ela é um pouquinho mais grossa, ela tem 160 páginas, porque reúne essa edição aqui, o The Pact 4, que, para falar a verdade, são histórias, a que tem aqui eu não gostei bastante. Alguns escritores da Image se reuniram e escreveram histórias misturadas com seus personagens. No caso do Robert Kirkman era o Invencível, e aí ele participou de uma das edições aqui, e tá aqui nesse volume, mas não achei tão legal não. Assim, pessoal, como eu já comentei em outro vídeo, Invencível do Robert Kirkman, ela tem muito hype e o pessoal fala muito bem, mas não é uma das minhas séries preferidas. Da escrita do Robert Kirkman, para mim, eu prefiro muito mais o The Walking Dead. Mas assim, eu tenho me divertido lendo, eu tenho tentado acompanhar normalmente assim que sai. No caso, eu tenho a assinatura da edição, das 25 edições que vão sair pela Panini, estou esperando eles enviarem, né? No caso, eu estou aqui com o volume até o volume 9, né? Então, estou lendo o 7, está um pouco atrasado os envios, mas assim que está chegando, eu tento já incluir na leitura da semana. E aí, esse volume aqui, ele dá continuidade ao que já havia sido tratado anteriormente e também cria novas sub-histórias, né? No caso, dá para dizer que o Invencível é como se fosse uma história de herói, só que mais crua, né? Tem muito mais violência. Digamos que é como se fosse as histórias que a gente vê do Peter Parker sem ser ele sendo herói, mas naquele dia a dia dele, só que assim, bem mais dramático, na minha opinião. Eu tenho gostado mais ou menos, como já falei, e tenho acompanhado, né? Como fiz a assinatura, foi uma compra meio no impulso assim da CCXP e tenho gostado mais ou menos. A segunda leitura foi a Saga do Superman, volume 10. Muita gente pediu para sair essa segunda temporada da Saga do Superman, mas a verdade é que quase ninguém tem comentado, né? Eu acredito que deve estar vendendo bem pouco, para falar a verdade, porque eu imagino que muitas vendas são feitas pelos influenciadores e como a galera não está falando, então eu imagino que também não deve estar vendendo. Imagino eu. Enfim, pessoal, eu tô pegando desde da primeira temporada, né? No caso, eu gostei bem mais da primeira temporada. Como se sabe, aqui começou com as histórias pós-crise do Super-Homem, então tem muitos vilões que têm sido mostrados já no seu início de outra forma, que a gente já conhecia lá da Era de Prata. E essa segunda temporada, para falar a verdade, o que que acontece? Eu tenho achado que são muitos títulos que ela compõe, como vocês podem ver aqui. Ela pega The Man of Steel, Superman, Aventuras do Superman e Action Comics. Ou seja, aqui nesse período tinha no mínimo 4 aventuras mensais saindo do Super-Homem, do Superman, né? E não necessariamente elas eram interligadas, então fica um pouco difícil de você compreender certinho se você não tiver aquela leitura sempre próxima uma da outra, né? Se você lê e deixa para ver a outra edição só bem mais na frente, aí você acaba se confundindo um pouco. Então, também foi uma leitura mediana. Eu gostei aqui de uma ou outra aventura que tem aqui dentro, mas normalmente não tem me agradado tanto. Tem uma história aqui bem legal, deixa eu ver se eu encontro para vocês, que ela é toda assim na horizontal para você ler. Toda na vertical, né? Melhor dizendo. E ela meio que são duas histórias interligadas aqui, uma de um lado e outra do lado direito aqui, com Superman. Então essa daqui me agradou pela forma do roteiro, que é diferente. Salvo engano, esse roteiro aqui é da Louise Simonson, né? Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, é o roteiro da Louise Simonson. Então foi uma historinha que foi um pouco diferente, né? Fora da caixinha, que eu gostei. Mas tenho acompanhado, mas não sei se vou continuar após o fim da segunda temporada. Provavelmente, se a Panini for dar continuidade, ela vai pegar a terceira temporada a partir da morte do Superman, né? Que é bem falada também, por muito, mais por nostalgia. Sei que não é uma das melhores fases, e aí eu vou pensar se eu pego ou não.
Agora um mangazinho de comédia, esse daqui eu recomendo bastante. No caso, é uma releitura que eu estou fazendo. Eu já havia comprado anteriormente as edições em capa, em papel jornal e saiu o box da Panini com esse papel aqui que ele não é o offset, é um pouquinho pior do que o offset, mas assim, são histórias, pessoal, que são bem divertidas, né, da fase inicial ali do Akira Toriyama, quem não sabe, criador do Dragon Ball, muito famoso, né? E assim, são início de carreira, mas eu até faço uma comparação, é como se fosse o Chaves japonês. É uma família ali que compõe a Arali, o Gatchan e o Dr. Sembi, né? Que no caso seria o Dr. Slump, que eles estão ali no bairro deles, ali sempre passando altas aventuras ali com a galera. E aí a Arali é uma protagonista muito boa, né? Os desenhos do mestre Akira Toriyama são muito bons também. Vale a pena que ler esse mangá, assim, é aquele negócio que você lê assim para só se divertir mesmo. Digamos assim que essa leitura aqui eu separo ela para ser aquela mais tranquila ali no final da noite, você já tá quase indo dormir, e aí você lê uns dois, três capítulos bem tranquilos. São tipo mini histórias e no fundo tem aquela história principal, né, que tá sempre rolando, mas sem muita continuidade. Eu recomendo bastante. Outra leitura de peso também é essa daqui, que é o Ônibus Volume 2 do Hellboy, que sai pela Mitos, capa cartão. Recomendo muito para a galera que não conhece ou que já conhece por outras mídias. Aqui, pessoal, o que acontece? Essa releitura eu estou fazendo porque eu fui comprando as edições conforme iam saindo, na primeira vez que a. Na primeira vez não, né? No caso, assim que a Mitos começou a lançar os ônibus, aí eu peguei as edições e fui lendo assim que ia saindo. Só que demorava às vezes alguns meses, ou às vezes até um ano para me pegar de um volume para o outro e começar a ler. E muita coisa ia passando batido. Por quê? Porque aqui é uma grande história de Hellboy que tem continuidade, tem cronologia. Então ele começa lá do início, quando ele foi invocado pelos nazistas, e aí vai se passando várias histórias de fundo, várias missões que o Hellboy começa a, a participar e tudo mais com o PDP. E o que acontece aqui? A gente vê que é uma coisa que tem muito pano de fundo, assim, de uma história maior, que você tá vendo o Hellboy chegar lá. Você sabe que vai acontecer alguma coisa com ele, bem forte, pelo que você observa das outras histórias que tá tendo. Você sabe que vai acontecer, ou que ele vai morrer, ou que vai acontecer. Ele tem uma predileção para ser algo que ele não quer. E aí é justamente essa briga que ele diz não, mas ao mesmo tempo o destino dele e os outros personagens falam que ele tem que ir, né? No caso, os vilões. E aqui é o volume 2, né? Tem uma história que é bem famosa, que é o Verme Vencedor, e também tem algumas participações do Roger, que é o Homunúnculo. Ele é bem interessante também, é um personagem bem dualista, salvo engano aqui nesse ônibus também tem a participação do irmão do Roger, e é bem bacana a história. Enfim, pessoal, foi a melhor leitura da semana. Eu tenho tentado ler pelo menos uma edição dessa de ônibus por semana. No caso, eu comecei semana passada com um, vim essa semana pro dois. Na próxima já pretendo começar a ler o 3, que ele é bem maior, tem mais de 500 páginas. Mas aí vou lendo. Estou tentando ler mais devagar para pegar melhor as histórias. E também estou fazendo umas anotações. Até porque, como é muita coisa que eu disse, muita cronologia, e aí eu quero pegar bem as nuances, né? No caso, eu já tenho aqui esses ônibus principais e também aqueles outros que estão saindo, A Praga dos Sapos, coisas do tipo, as histórias curtas. E aí eu vou querer ler nessa sequência assim para poder pegar bem a história, porque realmente é uma história fabulosa. E aqui por último, pessoal, mas não menos importante, é a leitura que eu fiz de Tex nessa semana. O que tem mais raiz que é essas etiquetas de preço, né, pessoal? Essas edições aqui do Tex, junto com outras que eu peguei no Sebo, foi bem engraçada a história. Eu tenho um sebo aqui na minha cidade que eu moro, e eu estive lá para sempre dou uma passada lá para verificar se tem alguma coisa de Bonelli, né? Normalmente tem mais mangá, ou Turma da Mônica. E aí nesse dia que eu fui tinha muita coisa de Tex lá. Tinha até umas coisas meio raras que eu acabei não pegando. Tinha Tex Ouro número um, tinha Tex de edição histórica, grandes clássicos, mas aí eu vi que tinha muito Tex coleção e Tex normal, né? Tex mensal. E aí me veio na cabeça, caramba, tem muitas edições aqui.
Eu tinha começado a colecionar mais ou menos ali o Tex da 600, edição 600 e pouco para frente, acho que foi a partir da 637, que foi a edição italiana, né? Formato italiano. E eu falei, caramba, será que se aqui tem da 500 para frente? Aí eu comecei a olhar lá e tinha muita coisa. Acho que nesse dia eu comprei umas 60, 70 edições, assim, da número 500 para frente. E aí depois, não tinha todas, eu fui pegando separado e aí então eu tô nessa missão de ler nessas edições. Comecei na 500, já tô na 545 aqui, 546. E essa leitura aqui foi bem bacana, o texto dificilmente erra, né? No caso, mesmo no formatinho aqui, as histórias são muito boas. Uma coisa que eu achava bem legal aqui das edições que a Mitos tinha antigamente, era essa seção de cartas aqui, né? Correio do Oeste, que a galera mandava coisas. E você vê que tem muita coisa que a galera pedia que começou a ser implantado nos dias atuais. E naquele tempo a Mitos falava só que talvez não desse, que vendia pouco. Tudo que a gente já vê hoje em dia, né? Será que esse carinha aqui é o dono da Comic Zone? Eu sei que ele é nordestino, né? Mora no Canadá, mas achei interessante que tem várias cartas aqui que esse cara mandou. Enfim, aqui a história ela é escrita pelo Pasquale Rujo e desenhada pelo Seijas. São excelentes artistas aqui. E essa história é bem legal porque aqui no início a gente vê um enforcamento de um índio que foi condenado aqui. Ele é um bandido mesmo, esse índio. E o que acontece? Não é um spoiler tão grande, porque vai mostrar bem no início desse enforcamento que ele é enforcado, mas ele acaba sobrevivendo. E aí mais à frente a gente vai ver que tudo não passou de um plano de pessoas importantes para que esse índio fugisse e começasse a cometer as mesmas atrocidades que ele já estava fazendo, para dar uma possibilidade do governo reagir contra os indígenas e, tirando eles das terras dele, permitir que a galera que está por trás, os políticos, gente importante, consiga se apossar das riquezas, né? E aí é engraçado que esse índio, ele não sabe dessa história, né? No caso, ele foi só uma marionete ali para a situação, e ele pensa que ele é imortal, porque ele sobreviveu ao enforcamento, mas na verdade ele não é, né? E aí a gente vê isso, que mesmo a gente também sabendo que ele não é, mostrando na história alguns momentos que aparenta que ele é, né? No caso, balas, ele vai sem medo, nenhuma pega nele. Bem interessante. Isso aqui foi ótimo para terminar. Eu sempre gosto de dar uma lida no domingo, né? Como eu falei, a arte muito boa aqui de Tex, não tem erro. Gosto muito, é um dos meus personagens favoritos aqui, principalmente, não só de Bonelli, mas de tudo. E recomendo, pessoal. Valeu, mais um vídeo aí terminado. Agradeço a quem estiver assistindo, se estiverem gostando aí, deem um like. Não pretendo ser tão grande aqui no YouTube, mas se tiver uma galera boa aí para acompanhar os vídeos, eu agradeço. Um abraço.